Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Toda honra, louvor, glória, exaltação, reconhecimento da soberania do Senhor, que é o Espírito, do Senhor soberano, que criou todas as coisas, o qual habita em nosso espírito, porque assim foi dito em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3, 5 e 6. Tudo foi cumprido, tudo foi concluído, e ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual no espírito dos seus filhos e eleitos. E ele não está mais no terceiro céu, onde estão as águas, assim está em 2 Pedro, mas ele está em nosso espírito. Por isso que nós não fazemos a oração como os religiosos fazem, Pai nosso que estás no céu. Não. Para quem está na graça, para quem reconhece a escatologia consumada, para quem reconhece a parousia, para quem reconhece que o Filho do Homem veio como juiz e julgou os israelitas, a oração é assim: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Vamos a mais uma mensagem a respeito da sã doutrina. O tema deste vídeo é: religioso, se liberte da escravidão do jejum. É isso mesmo. Religioso, se liberte da escravidão do jejum, porque isto é mais uma forma que as religiões se utilizam para escravizar uma pessoa, para colocar uma pessoa sujeita às doutrinas de homens. Porque está escrito, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Aí o religioso incauto aceita, porque está escrito. Então eu devo cumprir, eu devo obedecer, porque está escrito. Só que eles não conhecem, eles não têm o discernimento da diferença. Eles não têm o discernimento da antiga aliança e da nova aliança. Eles não sabem o que é evangelho. Um religioso não sabe o que é evangelho. Ele acha que o evangelho é o mesmo que Paulo falou, o mesmo que Jesus, que Yeshua falou, o mesmo que Pedro falou. Eles colocam tudo dentro de um saco e colocam ali como sendo um único evangelho. Só que o evangelho da circuncisão foi anunciado por Jesus ou Yeshua, por Pedro, Tiago, João e os que andaram com Jesus. Mas o evangelho, as boas novas aos gentios, aos incircuncisos, foi pregado por Paulo. Então a base para o nosso conhecimento está de Romanos a Hebreus. 13 epístolas de Romanos a Filemão, com certeza Paulo escreveu. E Hebreus, com certeza, não foi Paulo que escreveu. Na minha humilde opinião, e vendo alguns escritos, eu cheguei à conclusão que o escritor de Hebreus é Apolo. Simples assim. Mas isso não muda nada. Se você quiser continuar falando, Hebreus foi Paulo, amém, fique em paz. Não adianta você, vou te xingar de herege porque falou que Hebreus foi escrito por Apolo. Não, você acha que foi Paulo, não vai mudar nada, porque o que está escrito, está escrito. Amém? Então, vamos à leitura. E, em cima do jejum, é feito o quê? Voto. Você, quando for entregar o jejum, você coloca uma oferta, a oferta da viúva pobre no envelope, para que o seu jejum venha a ser mais aceito por Deus ainda. É assim ou não é? Claro que é. Eu frequentei sinagoga lá pro ano de 92, 93, que era desse jeito. E não mudou, não. Deve ter mudado para pior. Porque, lógico, o real naquele tempo era um dinheiro, hoje é real, dólar, euro, então a coisa mudou para cima. Em cima do quê? Do jejum. Porque Jesus jejuou 40 dias, nós também devemos cumprir. Só que o jejum de 40 dias foi uma sombra, uma figura, uma alegoria dos 40 anos do povo de Israel no deserto. Foi uma sombra, foi uma metáfora, uma comparação. Então Jesus não ia jejuar 40 anos. Então o jejum de 40 dias foi essa representação. Aí muitos estão entrando no comentário falando assim, mas afinal de contas então, para que Jesus morreu? Por quê? Qual o motivo que Yeshua foi pendurado no madeiro? Veja, uma explicação bem sucinta. Não vou entrar no detalhe, porque o detalhe não é, a mensagem não é essa. Não vou entrar em detalhes. Jesus, o que aconteceu no passado foi sombra do que viria a ser na realidade. E Jesus foi a realidade.
Aquele cordeiro que foi dado a ordem para Moisés, para Arão, falar ao povo, para eles sacrificarem, fazerem a Páscoa, foi instituída a Páscoa lá em Êxodo 12, e o principal elemento ali da Páscoa era o quê? O cordeiro de 1 ano, sem defeito, e tinha que matar, e cada família na sua casa participaria daquela cerimônia, e o sangue do cordeiro deveria ser passado nos batentes da porta, para quando o anjo destruidor da parte de Deus viesse matar os primogênitos, onde estivesse o sangue do cordeiro, ele não entraria e não mataria os primogênitos. Então, os primogênitos que morreram foram dos egípcios. Assim foi. Para tirar eles da escravidão de Faraó. Correto? Correto. E Jesus foi oferecido como cordeiro. Para quê? Para tirar, para resgatar os israelitas das maldições dadas a Moisés, porque a lei que era para corrigir a carne, não, ela se tornou maldição. Os religiosos, graças aos religiosos, eles começaram a usar a lei para escravidar, para matar, para prender, para sentenciar, usando preceitos da lei. No deserto, quando foi dado por intermédio de anjos a Moisés as leis, as pessoas se tornaram mais idólatras ainda, tendo como base a lei. E então, quer dizer, em vez de arrumar a transgressão da carne, foi piorar. Aí o que aconteceu de novo? O cordeiro veio como filho dele. Por isso que ele foi batizado nas águas, porque ele foi lavado, porque de acordo com a lei mosaica, a lei dada a Moisés, o cordeiro deveria ser lavado até as suas entranhas, para depois ser oferecido como libação. Então, por isso, Jesus veio para isso, para resgatar os israelitas das maldições das leis mosaicas. Foi isso daí. Aí a religião faz o quê? Pega-se as pessoas e leva para onde? Para praticar obras do antes da cruz. Você vê, não tem entendimento nenhum. Eles misturam lé com cré. E quando a gente aparece falando isso aqui, você é herege, você é tudo. Quer saber? Jesus foi chamado de herege. Yeshua foi chamado de herege. Paulo foi chamado de peste, de herege. Então agora, isso daí foi até um irmão que falou, irmão, não esquenta a cabeça não, que Jesus e Paulo foi... Aí eu falei, quer saber de uma coisa? É verdade mesmo. Então agora eu estou contente. Quando uma pessoa me chama de herege, eu falo, meu Deus, então você está me comparando a Jesus e a Paulo. Glória a Deus, entendeu? Então continue, você que é um legalista, continue me chama de herege. Porque graças ao irmão abrir os olhos, eu agora tenho fico mais alegre assim, ser comparado com o filho do homem, com Paulo. Por eu ser herege. Claro que eu sou herege. Herege é quem é contra as doutrinas dos religiosos. Jesus e Yeshua, a contenda, o embate dele, eram contra quem? Não era contra prostituta, não era contra ladrões, não era contra cobradores de impostos, não. O embate dele era contra os religiosos. O embate de Paulo era contra quem? Contra os religiosos. O embate nosso nos dias de hoje é contra quem? Contra os religiosos. É eles que entram com as 4 patas aqui no comentário, falando um monte de baboseira, um monte de asneira, querendo refutar usando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Porém, depois que ele disse, tetelestai, está consumado, deu-se fim. O fim da lei foi Cristo. O fim da lei é Cristo. Mas a religião não. A religião não aceita isso. Então, por isso que ficam por aí, fazendo jejum, plantando bananeira. É religioso, faz tanta coisa. Vamos lá, religioso, se liberte da escravidão do jejum. Eu te convido a nós lermos Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Vamos lá. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. 34. Jesus, porém, lhes disse, será que você pode fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? 35. No entanto,
serão para sempre. Não. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Que dia que o noivo foi tirado dos discípulos? Porque isso daqui estava falando, sendo um feedback para os discípulos, para os questionadores dos fariseus de João, falando que os discípulos de Jesus nem oravam e nem jejuavam, ficavam à vontade, na liberdade. Aí Jesus falou, mas virão dias em que será tirado. Naqueles dias que o noivo não estiver com eles jejuarão. Quantos dias que o noivo ficou afastado dos discípulos? Quantos? 3. E não é na sexta, tá? Não é na sexta. Para se cumprir quando Jonas ficou na barriga do grande peixe, 3 dias e 3 noites, e Yeshua foi crucificado na quinta-feira à tarde, no crepúsculo da tarde. Porque para se cumprir os 3 dias e 3 noites. Então, na quinta-feira à tarde, ele foi crucificado. Quinta, sexta, sábado, no domingo ele ressuscitou. Aí dá 3 dias e 3 noites. Mas para a história, para o comércio, o mais interessante é Sexta-feira Santa. Porque aí emenda sábado e domingo. Aí domingo é domingo de Páscoa, quer dizer comércio. Então, se for para respeitar os escritos bíblicos, a crucificação dele foi na quinta-feira e não na sexta. Então, naqueles 3 dias, ele foi tirado, porque ele estava morto, na carne. Mas no domingo ele voltou. Então, para um bom entendedor, isso aqui é o suficiente para entender, para ter conhecimento, que os dias que os discípulos deveriam jejuar foi quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. E domingo, quando ele voltou, acabou. Vamos comer, nos alimentar e acabou, já era, e festar. Assim foi. Agora, quando você faz um jejum, então você está demonstrando, pela sua fé, que ele não veio ainda. Você está demonstrando que ele, o Cristo ressuscitado, não habita no seu espírito. Você está ainda orando, Pai nosso que está no céu. Não, Pai nosso que está em nós. Porque a parousia já ocorreu. A escatologia consumada já ocorreu. E ele voltou como juiz. Para os discípulos ele voltou no domingo. Mas para toda a humanidade ele voltou no ano 70 DC, na primeira era cristã, quando ele voltou para julgar os israelitas, para estabelecer a nova Jerusalém espiritual dentro das pessoas, no espírito das pessoas, para estabelecer o evangelho eterno, a justiça eterna, para se cumprir Daniel 9, para se cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor, para se cumprir Apocalipse 14, do versículo 6 em diante. Então, quando você faz um jejum, você está demonstrando, você está indo contra, você está falando que ele não veio ainda. Assim é a religião. A religião está no caminho contrário do entendimento escrito. Infelizmente, o religioso não entende isso. Uma pessoa que ainda está com o véu de Moisés, está com as escamas, não consegue entender isso. Porque é nas entrelinhas que você consegue entender a revelação do Pai. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Não está claro aqui? Isso aqui, se fosse algo para sempre, seria dito que era para fazer jejum eternamente, perpetuamente. Não. Mas eles iriam jejuar somente nos dias que ele não estivesse presente. Tá certo? Eu paro agora ou continuo? Vou continuar? Então vou continuar. Versículo 36. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres.
O vinho se derramará e os odres se estragarão. 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Antiga aliança e a nova aliança. E ninguém tendo bebido, olha aqui o segredo, e ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. É a religião assim. Então eles não aceitam a nova aliança. Você que é um religioso, você não aceita. Sem você saber, se você na sua inocência, você está rejeitando a nova aliança. Você está rejeitando o vinho novo. Você está rejeitando viver em novidades de vida. Você está um ancião do antigo pacto. Você está debaixo da maldição do antes da cruz. Você está no legalismo de Moisés. Você que pratica obras de Jesus de Nazaré, obras que o Pedro, Paulo, Tiago fez, você é um legalista, você é um filhote de Moisés, você ainda não foi alcançado com a graça da nova aliança, você não foi alcançado ainda com a maravilhosa graça dado como dádiva, um presente, gratuitamente aos filhos eleitos do Pai. Você é um escravo. Você é um escravo de Moisés, você é um escravo do legalismo. Você está rejeitando. Veja, e ninguém tendo bebido o vinho velho, o antigo pacto, a antiga aliança, as maldições dadas a Moisés das leis mosaicas, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Aí eles ficam por aí, batizando, comendo pão, bebendo suco, apresentando criança, buscando Deus em templo, buscando Deus em monte, vigília, evangelizando. Olha, eu não vou comentar aqui, eu tenho um vídeo sobre prosélito, procura aí, prosélito. Esse negócio de evangelização nessas tal de igrejas, isso é uma maldição. O próprio Jesus falou contra isso. Cuidado para você, você é um prosélito, não está sabendo, hein? Você é um prosélito. Então é isso, meu amado e minha amada irmã. Aí tem mais coisa para falar, 17 minutos, eu não sei se eu falo. Aí a pessoa fala, não, mas Jesus ensinou a jejuar. Jesus veio para quem? Jesus de Nazaré veio para quem? Para toda a humanidade? Não, Jesus de Nazaré veio somente para os perdidos da casa de Israel. Para toda a humanidade, para todos, é o Cristo ressuscitado, é o depois da cruz. Entenda isso, porque enquanto você não entender isso, você vai continuar na escravidão, você vai continuar nas trevas do velho pacto. A luz de Cristo, do Cristo ressuscitado, ainda não chegou na sua vida. Você está nas trevas. Veja, Mateus 6, ele falou para quem? Para quem? Para os israelitas, para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram gentios? Eles eram estrangeiros? Não, eles eram todos israelitas. Jesus de Nazaré era da tribo de Judá. Mateus 6, do 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Aí eles pegam isso daqui, tá vendo? Jesus ensinou. Não, mas Jesus não veio para você. Veja, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. 6. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os israelitas, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Veja outro, Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Yeshua foi enviado para quem mesmo? Então, aquele jejum que ele mandou fazer, ele estava ensinando quem? Os israelitas, não os gentios. Aí a pessoa, eu não separei aqui, mas a pessoa fala assim, Paulo falou lá que ele
atravessou muitas noites em jejum, claro, mas ali é porque não tinham o que comer. Ele estava no barco, o barco querendo afundar, sendo picado por cobra e não tinha, foi aquilo. Mas não é que Paulo fazia jejum, ungia a cabeça e fazia jejum, não. Não, porque isso é coisa da lei, isso é coisa do Velho Testamento. Já que você quer fazer jejum, então faça o jejum mandado, ordenado por Deus. Isaías 58, do 1 ao 7. Isaías 58. Versículo 1 ao 7. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. 2. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me, por sentença justa, tem prazer em aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nós nos humilhamos e tu não levas isso em conta? Acontece que no dia que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. 4. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. 5. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Esse foi o jejum que Deus falou pela boca do profeta Isaías. Então esse era o jejum, esse é o jejum ainda de hoje, se você quiser agradar. É você ajudar o seu próximo, é você alimentar o faminto, é você dar um cobertor para quem está passando frio, é você dar uma cesta básica para um pai de família que está desempregado, é você comprar 2, 3, 4, 10 marmitex se você tem condições, e um carro ou uma bicicleta, e você levar numa praça onde tem pedintes ali, pessoas que não tem nenhum pão para comer. Isso é o jejum que tem que ser feito. É isso. Isso é o dízimo. Ali naquela praça, ali naquele lugar debaixo daquele viaduto, é que está a verdadeira igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo são os espíritos, e os filhos eleitos do Pai não são os carnais. Os filhos eleitos do Pai não é um pastor, um bispo, um padre, eu. Não! Os filhos eleitos do Pai são os espíritos, é o que está aqui. É esse que é perfeito, é esse que é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. Então você quer dar um dízimo, você quer dar uma oferta? Leve na igreja de Cristo. Aonde? Qual igreja? Qual placa? Não, a igreja de Cristo são vidas. Alimente o faminto, dê um cobertor para quem está passando frio. Estenda sua mão ao necessitado, é esse que é o jejum que deve fazer. Então vou encerrar repetindo o tema deste vídeo, religioso. Se liberte da escravidão do jejum. Amém? Graça e paz. Deixo com você essa mensagem e se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas mensagens. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nos basta é apenas trocar de roupa. O que nos resta é apenas, quando deixarmos esse corpo carnal, o espírito volta para a verdadeira pátria, para a pátria celestial, onde o Senhor, o Criador, o Eterno, Elohim está. Espiritualmente falando, de braços abertos, esperando a volta do Espírito dele, a volta dos filhos dele. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.